Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Hoje vamos ao capítulo 3 da Era dos Impérios. Capítulo que fala basicamente, quando os países poderosos, entre 1875 e 1914, eles começaram a dominar várias partes do mundo, né? Eles queriam expandir os territórios, né? Controlar recursos, ganhar mais poder, mais status, né? O capítulo ele também fala, né, como o imperialismo ele criou conflitos, né, entre os países dominantes e como ao mesmo tempo ele gerou mudanças culturais e também sociais nesses territórios. A dinâmica aqui é muito simples, né? Vocês podem reparar que eu estou olhando para cá direto, que eu estou ajeitando o material. O resumo vai ficar aqui na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse conteúdo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, acho que ficou menos pior. E para quem tiver afim de conferir esses resumos das obras anteriores, tem playlists aqui no canal. Vou deixar aqui em algum lugar para vocês poderem conferir. Vou deixar no card, beleza? Bom, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, pessoal, do capítulo 3. Simbora! Entre 1875 e 1914, o mundo ele passou assim por um período muito grande, né, de expansão imperial, né? Foi conhecido como a Era dos Impérios, que é o título do capítulo e o nome da obra. Durante esse tempo, né, muitos países poderosos eles se espalharam por vastas áreas do planeta, né, e começaram a dominar regiões diferentes, né? Não só os governantes eles começaram a se chamar de imperadores, mas também teve uma mudança grande, né, na forma como esses impérios eles eram geridos e também como eles eram vistos na Europa, né? Bom, Alemanha e Grã-Bretanha e também fora da Europa, né? China e Japão, eles se intitulavam impérios, né, com os seus imperadores. Isso mostrava como os chamados impérios eles estavam mudando, né, nessa época. Entre 1880 e 1914, os países europeus eles dividiram-se em grande parte do mundo para expandir os seus impérios. Eles simplesmente dividiram e foda-se. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e outros países, né, eles dominaram muitas regiões, enquanto impérios antigos, né, como o espanhol e também o português, eles acabaram nesse jogo perdendo várias colônias, né? A África e o Pacífico foram divididos entre esses novos impérios, né, com praticamente todo o território sendo controlado por esses impérios, né? Na Ásia, a expansão também foi bastante grande, né? Mas alguns lugares, como citado aqui, a Etiópia, né, conseguiram resistir e não foram conquistados. Expansão imperial foi quando esses países, né, esses novos impérios, eles se espalharam pelo mundo, né, para poder dominar terras e mais economias, né? Principalmente os europeus. Eles não estavam apenas querendo tomar esses novos lugares, mas também controlar a economia e a política desses locais. No caso das Américas, os Estados Unidos, né, e outras nações da região conseguiram se manter mais independentes. Isso acabou acontecendo porque tinha pouca competição entre os impérios na área, né, geral da América do Sul. Os Estados Unidos eles expandiram o controle, né, o controle deles, mas não foram assim de uma forma muito agressiva quanto os europeus, para vocês terem uma ideia. No final do período imperial, o conceito de imperialismo começou a chamar mais atenção. As pessoas passaram a discutir não só o que era o imperialismo, mas também as suas causas e os seus efeitos, né? Teóricos como Lenin, que tinham uma visão marxista, achavam que o imperialismo estava muito ligado ao crescimento do capitalismo, onde poucos grandes negócios dominavam a economia. Por outro lado, quem não seguia a linha marxista falava mais sobre como a cultura
cultura e as ideias influenciavam o imperialismo. Essas discussões mostravam um interesse, né, crescente em entender como que o poder, a economia e a política elas se misturavam. A análise procurava entender como o imperialismo moldava o mundo moderno e por que ele era tão importante para a forma como as sociedades se organizavam. Na década de 1890, os historiadores eles queriam deixar claro que a divisão do mundo entre os países tinha muito a ver com as questões econômicas, né? Naquela época isso era muito sim evidente. Porém, mostrar que o dinheiro e os negócios estavam por trás do imperialismo não era explicar tudo, né? Mesmo os empresários, como os donos das minas de ouro, né, diamantes na África do Sul, eles estavam influenciados por coisas além do lucro, né? Como o quê? A política, as emoções, as ideologias, também questões raciais. Importante frisar isso, né? Então, assim, embora o crescimento econômico nos países capitalistas e a expansão imperialista, elas estejam relacionados, né? Não se pode dizer que o imperialismo se deve apenas pelos interesses econômicos. É muito importante frisar isso. Bom, esqueci de falar para vocês, né? O meu fone morreu, então eu estou usando o microfone do celular, então carro do ovo, cachorro, tiro, vai tudo vai tudo servir de trilha sonora de fundo para o resumo. Continuando. No século XIX, o mundo começou a se conectar, né, de um jeito novo. As economias de diferentes países, né, passaram a estar muito mais ligadas assim, umas às outras. Isso significava que as trocas de mercadoria e as comunicações entre os países, elas aumentaram, né? Estava tudo ficando interligado. Como resultado, as potências europeias elas passaram a se interessar por lugares distantes que antes não eram assim muito visados, né? Como por região do Congo e algumas ilhas no Pacífico, né? Entre 1875 e 1914, o comércio e o transporte global eles também cresceram muito, né? Tudo estava interligado. E até os países que antes estavam fora desse circuito começaram a fazer parte da economia mundial, né? Que trouxe ainda mais interesse por essas novas áreas que estavam sendo acessadas. O avanço da tecnologia e o crescimento da necessidade de matéria-prima eles fizeram com que as pessoas passassem a se interessar mais por regiões distantes e menos conhecidas, né, na busca dessas matérias-primas. Produtos como petróleo, borracha, né, metais preciosos que eram importantes para as novas invenções e também tecnologias, eles eram retirados de lugares como o Oriente Médio e a África, né? Além disso, o aumento da demanda por alimentos e outros produtos nas colônias, né, como café, açúcar, né? Esses itens eles passaram a ser mais facilmente encontrados nas lojas graças às melhorias no transporte e na conservação. Técnicas de conservação, né, ajudaram a preservar mais esses produtos. Durante a Grande Depressão, foi um período assim, de crise econômica muito forte, né? Muitos países ricos eles estavam enfrentando problemas porque estavam produzindo mais do que conseguiam vender. Então, eles precisavam encontrar novos mercados para poder vender esses produtos, né? E também garantir que iam ter um controle sobre esses mercados para não ter que competir demais com outros países, né? Por isso, eles começaram a buscar e colonizar novos territórios, né? Mesmo que alguns desses lugares não fossem assim, muito valiosos economicamente, a competição para dominar, né, esses lugares ele se tornou uma questão de prestígio e também de status entre as potências. Assim, colonizar novas terras passou a ser visto como uma forma de mostrar poder, né, e influência no cenário global, além de garantir
o acesso aos recursos, né, e também aos mercados, né, desses lugares, né, o que era muito importante para as suas economias. No final do século XIX, as principais potências globais elas estavam brigando para poder expandir os seus impérios, né, pelo mundo, né? Países grandes, o Reino Unido, França, Alemanha, estavam correndo para poder conquistar novas colônias. Enquanto as nações menores elas tinham poucas chances assim, de conseguir territórios, né? Espanha perdeu a maioria das suas colônias em 1898, depois da Guerra Hispano-Americana, e Portugal também estava perdendo o seu império na África, né? Que passou a ser alvo dos novos colonizadores. A divisão da África foi feita principalmente entre as grandes potências europeias, né? A exceção foi a área que o rei dos belgas controlava na bacia do Congo, o Congo belga, conhecido Congo belga, e as colônias holandesas no sudeste asiático, que foram deixadas abertas, né, para qualquer país que quisesse se envolver. Muito interessante essa informação. Na Ásia e nas Américas, a expansão europeia ela foi restringida por acordos, né, e também questões políticas. Nas Américas, a doutrina Monroe, que foi uma política dos Estados Unidos, impedia a criação de novas colônias europeias e permitia apenas que os americanos atuassem por lá. Já na Ásia, as potências europeias estavam mais focadas em competir por influência em países independentes, como a China, a Pérsia e o Império Otomano. Enquanto isso, os russos e os japoneses eles estavam se expandindo, né, nas suas áreas, nas áreas mais próximas. Os russos estavam avançando na Ásia Central e os japoneses, né, depois de vencer uma guerra contra a China entre 1894 e 95, eles conquistaram um território que seria referente à Coreia e Taiwan. Portanto, a maior parte da disputa por territórios e também influência estava concentrado na África e na Ásia. A expansão imperialista foi movida por razões estratégicas, né, e também econômicas. Vivo dizendo isso, é bom sempre frisar. Para a Grã-Bretanha, a Índia era muito importante, né, para os seus planos globais. Eles precisavam controlar as rotas marítimas e o Oceano Índico, além das partes do litoral africano. Na África, a presença britânica cresceu porque o poder local estava bastante enfraquecido. Só que a busca por territórios africanos, né, como por exemplo na África Ocidental e no Congo, tinham muito a ver, sim, com interesses econômicos. Esse sim tinha a ver com interesses econômicos. A Índia era especialmente importante, né, para a Grã-Bretanha, porque lá eles conseguiam exportar muito algodão e outros produtos que consideravam valiosos. A expansão colonial ela ajudava a Grã-Bretanha a manter uma economia assim, muito forte, né? Isso garantia que eles ganhassem mais do que gastavam, né? Vamos lembrar que o lance da Grã-Bretanha sempre foi expansão comercial. Algumas pessoas elas viam a expansão imperial como uma maneira de resolver os problemas internos e criar um sentimento assim, de unidade entre os cidadãos de um país, né? Em outras palavras, ao conquistar novas terras, os países imperialistas eles podiam tentar unir o seu povo e distraí-los dos problemas locais, né? Era uma maneira de tentar, como diz aqui no resumo, criar um sentimento de valorização nacional e fazer a galera esquecer dos problemas que estavam acontecendo no próprio território. Só que esse entusiasmo pelo imperialismo não era assim igual para todo mundo. As classes médias e altas geralmente eram mais a favor, né, das colônias, enquanto os trabalhadores comuns, né, o povo, eles não se interessavam por esses assuntos de colônia, de imperialismo, né? Muitos trabalhadores e socialistas, eles criticavam inclusive o imperialismo, né, e apontavam os problemas, as injustiças que ele causava, né? Mesmo assim, muitos desses grupos eles não lutaram ativamente contra o colonialismo. Então, galera, o imperialismo ele assim foi complicado, né? Eles estavam ligados ao crescimento do capitalismo e às questões políticas internas, né, dos países que eram imperialistas, né? Em suma, o imperialismo ele afetou assim, diferentes partes da sociedade de maneiras bem variadas, né? E teve assim, um impacto forte na forma como os países lidavam com os seus próprios problemas e com o resto do mundo.
Vamos agora à parte 2. Quando os países da Europa e depois o Japão começaram a expandir, né, os seus territórios no final do século XIX, isso teve assim, um impacto forte no resto do mundo. Eles dominavam e controlavam muitos outros lugares, né? As colônias. O impacto econômico disso foi assim, muito desigual. As metrópoles, né, os países que dominavam, eles tiravam muito proveito das colônias. Mas as colônias não ganhavam quase nada com isso, né? Por exemplo, o comércio entre os países europeus era muito maior do que o comércio entre a Europa e as suas colônias na África, na Ásia e também na Oceania. E quando os europeus investiam dinheiro fora da Europa, né, a maior parte ia para lugares que estavam se desenvolvendo rapidamente, como por exemplo Canadá, Austrália, né, ou até mesmo os Estados Unidos, em vez dessa grana ir para as colônias, né? Então, as metrópoles elas se beneficiavam muito mais do que as colônias. E as colônias, né, não tinham assim tanto impacto na economia das metrópoles. A Grã-Bretanha era a principal potência que usava o imperialismo para poder se destacar. Eles tinham muito poder econômico porque eles controlavam mercados, né, e recursos em vários lugares, né, ao redor do mundo. Pausa a água aqui que está muito quente. Durante a Revolução Industrial, as indústrias britânicas elas não eram as melhores fora dos países que estavam se industrializando rapidamente, a não ser entre o período de 1850 e 1870, né? Mesmo assim, a Grã-Bretanha ela conseguiu dominar cerca, olha só, de 1/4 do planeta. Isso é muito absurdo, né? E isso influenciou assim muitas áreas, tanto economicamente quanto culturalmente, né? Mas por volta de 1914, os outros países começaram a desafiar essa influência, né? Principalmente na América Latina. O sucesso da Grã-Bretanha fora do país vinha principalmente da exploração de lugares que ela já controlava e do fato de que ela comprava e também investia em várias partes do mundo, né? Como a América Latina, acabei de citar. Mas quando teve a Grande Depressão, a economia mundial ficou quebrada, né? Então foi difícil para o governo britânico ajudar os seus investidores internacionais, mesmo com diplomacia para poder proteger seus interesses, né? Especialmente contra outros países que também tinham colônias. A Grã-Bretanha não conseguiu lidar com essa crise financeira grande, né? Pô, o principal, Grã-Bretanha, comércio, na época, se não o principal, um dos principais comerciantes do mundo. Depressão financeira. Tudo liga para os caras quebrarem, né, de vez. Quando os países ocidentais eles colonizaram outras partes do mundo, eles trouxeram assim muita influência cultural. Nas regiões que foram colonizadas, essa influência assim, foi mais notada entre as pessoas que estavam no topo da sociedade, como os líderes e os educadores locais, né? Eles começaram a se adaptar e adotar algumas ideias e também maneiras, né, de viver dos colonizadores, né? Muitas vezes através das missões cristãs. Só que a maioria das pessoas comuns nas colônias, né, continuou vivendo como elas sempre viveram, mas com algumas mudanças para poder incorporar coisas novas que eles acabavam achando úteis. Por exemplo, na África do Sul surgiu um movimento cristão que misturava elementos da cultura local com o cristianismo trazido pelos colonizadores, né? Então, o impacto cultural do colonialismo ele variava muito dependendo de como o colonialismo era feito e das culturas locais que estavam sendo influenciadas. Quando os países eles foram colonizados, né, ou mesmo influenciados por potências europeias, as suas elites, né, ou seja, as pessoas poderosas e influentes dessas colônias, eles tiveram que adotar as ideias e os costumes dos europeus para poder se manter relevante no cenário. Isso é quando a gente chama de
ocidentalização. Basicamente é quando um país começa a seguir o jeito de viver e de pensar dos países ocidentais, como o da Europa e dos Estados Unidos. É o maior exemplo que pode se dar. Ideias que eram populares na Europa, como a do positivismo de Auguste Comte, que defendia que o progresso da sociedade deveria seguir uma lógica científica, foram adotadas em países como, aqui no Brasil, no México, também na Turquia. Até mesmo os líderes que tentaram lutar contra a influência ocidental, Mahatma Gandhi, o maior exemplo disso, eles acabaram sendo influenciados por ela de alguma forma. Eles recebiam apoio de empresários europeus, o que mostra que, de certa forma, a resistência também estava envolvida nesse processo de adaptação ao estilo ocidental. Então, até que eles queriam se opor à ocidentalização, eles estavam, na verdade, envolvidos com essa ocidentalização. Meio que não tinha para onde correr. Mahatma Gandhi, acabei de falar, é um ótimo exemplo de como o imperialismo afetou as pessoas e as suas vidas. Ele nasceu numa casta baixa na Índia, mas foi para a Inglaterra para poder estudar e se desenvolver com a política. Isso era algo comum na época para os indianos que queriam crescer na vida. O Gandhi até escreveu um guia para os outros estudantes indianos na Grã-Bretanha, falando sobre como era a vida no Ocidente e como ele tentava se adaptar sem perder as suas raízes. Sua forma de mobilizar e inspirar as pessoas, que foi influenciada por pensadores ocidentais como John Ruskin e o Tolstói, ela foi desenvolvida quando ele estava na África do Sul. Mais tarde, ele usou essas ideias e técnicas na Índia para poder lutar contra o imperialismo. Isso mostrou como o imperialismo ele não só afetou os países dominados, mas também moldou os líderes que lutavam contra ele. A Era dos Impérios, ela foi um período em que as grandes potências, controlavam muitos países ao redor do mundo. Durante esse período surgiram duas coisas muito importantes. Os líderes que se opunham a esse controle imperialista e as novas ideias, como as pessoas deveriam governar os seus próprios países. O seu próprio país foi terrível, os seus próprios países. Foca nesse lance aí. Antes da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, muitas ideias que questionavam o imperialismo, elas ainda não estavam totalmente desenvolvidas. Com esses eventos, novas ideias sobre nacionalismo, autodeterminação, elas começaram a se espalhar. E foram as elites que tiveram mais acesso a essas novas ideias. Assim, essas elites elas começaram a formar movimentos que lutavam contra o domínio imperialista e buscavam a independência dos seus países. Então, a resistência ao imperialismo não era só uma luta contra o Ocidente, não era limitado a isso, mas também uma busca por novas formas de governar e de se organizar. A expansão europeia ela fez crescer o confronto entre o Ocidente e o que eles chamavam de o exótico. Esse termo era usado até de forma negativa, mostrando como os europeus se achavam superiores. As sociedades fora da Europa elas eram muitas vezes vistas como inferiores, atrasadas, usavam um termo de exótico. E esse exótico virou algo comum na educação e na cultura popular europeia. Nos livros e no entendimento, o exótico era mostrado de uma maneira que reforçava a ideia de que os europeus eram superiores. E isso tudo reflete o impacto cultural e também ideológico do imperialismo sobre a maneira de como os europeus viam os povos colonizados como inferiores. Durante o período imperial, teve um lado interessante nesse exótico
colonial, nesse exotismo colonial. Alguns administradores e soldados que tinham uma visão mais aberta começaram a pensar sobre as diferenças entre as suas próprias sociedades e as sociedades que eles estavam governando. Eles produziram trabalhos muito detalhados, especialmente sobre o Império Indiano. Era um choque cultural muito forte. Mesmo que essas obras fossem muitas vezes motivadas pelo desejo de dominar e pela crença na superioridade do conhecimento ocidental e tudo mais, elas abriram novas perspectivas para as ciências sociais. Isso é indiscutível. Apesar das críticas pós-coloniais, essas obras elas acabaram respeitando e também aprendendo, muito importante, com as culturas não europeias. Isso foi especialmente visível na arte, onde as vanguardas ocidentais elas se inspiraram nas culturas não ocidentais e reconheceram, né, o seu valor artístico. No começo do século XX, os artistas na Europa eles estavam procurando novas ideias e se inspiraram em artes de outros lugares, principalmente Japão e África. Eles não tinham só o respeito dessas culturas, mas também eles achavam elas incríveis, eram bem diferentes, né? A arte japonesa e africana teve assim um impacto grande nas artes visuais europeias. Os artistas, né, dessas vanguardas ajudaram as pessoas na Europa a ver essas artes como obras bem legais. E não importa de onde elas vinham, elas eram diferentes e bem legais. Isso mostra que eles realmente reconheciam e queriam apreciar e integrar diferentes tradições culturais. O imperialismo também teve um impacto grande nas pessoas dos países que estavam no controle, né? Um exemplo disso, Índia também, 1890. Naquela época, muito mais de 6 mil britânicos governava quase 300 milhões de indianos. Muita pouca gente para governar, muita gente. Tá, sou redundante pra caramba e a piada foi sem graça. Continuando. E isso mostra como poucas pessoas estavam diretamente envolvidas no controle do império. Mas mesmo assim, esse domínio ele era enorme e simbólico, né? Isso destacava o poder que eles tinham, o enorme poder que eles tinham. O imperialismo trouxe muitos problemas, né, e também incertezas. De um lado, as colônias elas eram governadas de forma autoritária, enquanto os países que as controlavam estavam se tornando mais democráticos, né, o que gerava muita tensão e também muita contradição. Além disso, tinha preocupação de que o império pudesse enfraquecer por dentro e perder a vontade de continuar governando a colônia. Isso, assim, causava um pouco de medo, né? E um possível declínio. Outra questão era se os impérios conseguiriam durar, já que a riqueza que eles geravam poderia acabar enfraquecendo as próprias sociedades que os sustentavam. Tinha receio de que no futuro esses impérios poderiam ser substituídos por novas formas de governo e resistência. E adivinha só o que aconteceu? Só no próximo capítulo, que esse foi o resumo do capítulo 3 da Era dos Impérios. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se você também leu a obra e eu deixei passar alguma coisa, vamos lembrar que aqui é só um resumo, comenta aí alguma parte que você acha que é muito importante. Se você tiver leitura complementar, deixa aí também, que é muito importante para a galera estar estudando, beleza? Vou partir, galera. Valeu, falou. Tá um calor do inferno aqui. Mais uma aguinha. Fui, bons estudos para vocês. Até a próxima.